O Senhor abençoe vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, hoje. E aqui nós continuamos lutando no meio das dificuldades, no meio das tribulações, das tristezas, no meio de tantas situações que estão acontecendo na nossa família e ao nosso redor, com muitas pessoas que estão começando a adoecer no seu sistema nervoso por ficarem aflitos pelas coisas que estão acontecendo nessa pandemia. Mas vamos continuar orando e pedindo para Deus em oração para Ele ter misericórdia. E eu sei que Ele vai ter misericórdia de nós e não vai nos deixar perecer. Ele vai nos ajudar para continuar em frente. Então, eu quero desejar ânimo e otimismo para todos e que as nossas orações cheguem na presença do nosso Deus. E hoje vamos meditar ao respeito do Senhor Jesus. Nós vamos ler Mateus 4 e antes do capítulo de Mateus 4, no verso 1 a 11, temos um título menor que chama Tentação de Jesus Cristo. Nós vamos fazer essa leitura ao respeito do Senhor Jesus quando ele foi provado, tentado pelo diabo. Mas antes de começar a leitura em Mateus 4, do 1 ao 11, primeiro vamos ler em Deuteronômio ao respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus, do que o diabo fez com ele. Vamos olhar em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6, no verso 13. O nosso Deus falava com Moisés, ele ensinava para ele, ou Moisés estava lembrando para o povo ao respeito dos mandamentos do Senhor, estava fazendo tantas sugestões para eles cumprirem a lei de Deus, para eles cumprirem os mandamentos dele, porque Deus já tinha revelado para Moisés que ele em breve ia morrer e ele achou necessário voltar a revisar a lei e dar para eles os ensinamentos, para eles não se esquecerem, para eles se submeterem a Deus. E no meio de todos os mandamentos e tudo que Deus tinha dado para Moisés, Deus disse para ele que as pessoas, o povo de Israel, no especial, e depois todos os outros homens e mulheres teriam que ter temor de Deus e só servir a Deus e não servir nem atrás de idolatria, porque tinham outros deuses e as pessoas estavam venerando e honrando os demônios, os mortos, os ídolos, as estátuas. Tinha muita idolatria naquela época, então Moisés lembrou para eles, não se esqueçam, e no verso 13 ele falou, ao Senhor teu Deus temerás, e somente a ele servirás e por seu nome jurarás. Então, isso aqui foi uma ordem do nosso Deus, e isso foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Veio o diabo tentar ele, provar ele, colocar uma armadilha para ele. E nós vamos ver lá como que o Senhor respondeu para o diabo, para o inimigo. O Senhor diz para ele, ao respeito desse verso aqui, o Senhor Jesus fala para o diabo, se lembra que Deus escreveu, ele deu a ordem que ao Senhor teu Deus temerás e somente a ele servirás e por seu nome jurarás. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele disse para o diabo que ele era Deus, que não era só que ele estivesse se comparando com Deus, mas ele era Deus. E por causa disso, o Senhor falou aquilo para o diabo. Falou para ele, você tem que me respeitar. Quando nós formos ler agora em Mateus, vamos perceber o que foi que o diabo quis que o Senhor fizesse. Quando ele fez aquela proposta para o Senhor, ele estava desrespeitando ele e não valorizando o Senhor Jesus, porque ele era o próprio Deus. E o diabo sabia, Satanás, ele sabia que Jesus era Deus. E por causa disso, como ele sabia que o Senhor estava agindo feito ser humano, ele aproveitou a oportunidade, a chance para provar e tentar ele, para ver se o Senhor talvez ele ia cair
naquele erro, naquela falha, mas o Senhor falou para ele, eu sou Deus e você tem que respeitar a Deus, porque está escrito na lei. Ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. E no verso 16, ele repete novamente a sugestão e o mandamento, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não provarás ele, porque tentar é provar, é testar o Senhor. Fala, não tentarás, nem testarás, nem provareis o Senhor vosso Deus, como tentaste ou provaste em Massá. Quando o povo se rebelou e eles falaram que estavam morrendo de sede e se tinha alguma chance de chover carne no deserto ou que houvesse água nas rochas para eles sobreviverem, eles reclamaram de Moisés e o Senhor, ele ficou bravo porque ele entendeu que eles estavam testando ele. Eles falaram, se Deus realmente está conosco, se realmente é Deus, então não deixa a gente morrer de fome. Faz aparecer rios nesse deserto, faz aparecer comida, carne. Foi isto que chateou o Senhor. Ele ficou com tanta raiva porque aquelas pessoas começaram a testar o Senhor, pedindo para ele sinais, pedindo para Deus, mesmo que Deus sabia as necessidades deles, e ele sabia que ele ia providenciar tudo para eles sem eles precisarem pedir para o Senhor desse jeito. Então Moisés também ficou bravo com o povo e lembrou para eles aqui em Deuteronômio, ele lembra para o povo de Israel, para a nova geração que ia entrar em Canaã, ele lembrou para eles, vocês não vão cair na mesma armadilha, no mesmo erro de tentar, de testar, de pedir provas e sinais para Deus. Então, vocês têm que respeitar e valorizar o Senhor. Então, agora nós vamos passar para os Salmos. Vamos para os Salmos 91, 12. Salmos 91, no verso 12. Esse verso aqui também fala do nosso Senhor Jesus ao respeito da experiência que o Senhor Jesus viveu em Mateus 4, do 1 ao 11, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. Naquela situação que ele viveu com o diabo, Deus, ele já tinha escrito ou ele já tinha deixado por meio dos seus profetas, nesse caso aqui, por meio de Davi, o profeta, que ele falasse ao respeito daquilo que iria acontecer no futuro quando viesse o Messias. Deus sabia que quando viesse o Messias, haveria um momento que o diabo ia tentar ele, testar ele para fazer ele tentar cair. Então, no verso número 12 do Salmos 91, fala... Bem, aqui vamos ler rapidamente o verso 9. Porque puseste ao Senhor, que é a minha esperança, quem? Cristo, ao Altíssimo por tua habitação. Não te sobrevirá mal algum e nenhuma praga tocará tua morada, falando do Senhor Jesus. Pois a seus anjos será dada a ordem a teu respeito, de que te guardem em todos os teus caminhos. Nas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em pedra. Foi essa aqui a promessa que o Pai fez por meio do profeta ao respeito do futuro, quando estivesse o Messias, o Salvador, na terra pregando o seu evangelho. O diabo conhecia toda essa doutrina aqui, esses mandamentos e essas promessas, e como ele conhecia, ele testou o Senhor Jesus para ver se ele ia cair na armadilha dele. E agora nós vamos ler Mateus 4, no verso 1 ao 11, o que foi que o Senhor Jesus falou ou respondeu para o inimigo. Quando o inimigo se enfrentou contra o Senhor para colocar essas armadilhas para ele. Aqui em Mateus 4, nós vamos ler do verso 1 ao 11 rapidamente. Diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós já sabemos que o Senhor Jesus era o Messias, o Salvador, que ele já estava no meio da terra pregando o seu evangelho e fazendo o seu trabalho. E é quando, nessa oportunidade, nesse momento, ele teve aquele encontro com o diabo, com o tentador. No verso 2 diz, e depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. O Senhor ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Então o tentador, que é o diabo, que é Satanás, disse, aproximando-se, disse-lhe,
Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E o Senhor podia fazer, porque ele era Deus e ele conseguiria transformar as pedras em pães. Mas ele não tinha que obedecer o diabo em momento nenhum. E o Senhor Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a resposta que o Senhor Jesus dá para ele. Ele fala para o diabo: por que você quer que eu transforme essas pedras em pão para eu comer agora que eu sinto fome? Porque eu estive jejuando 40 dias e 40 noites e eu estou com fome. Então você está falando para mim converter as pedras em pão para eu comer e me satisfazer na minha fome? Eu não vou fazer, porque não só de pão que a pessoa vai viver. Porque nós podemos viver também da nossa parte espiritual, nós podemos viver com as coisas de Deus e o Senhor vai nos sustentar. Ele também vai ser o nosso alimento. E se Ele é o nosso alimento, nós não vamos sentir aquela fome física. Então, por causa disso, o Senhor falou para ele: não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O homem iria ter vida eterna por causa dela. E era aquilo que o Senhor estava destacando para o diabo, que tinha que se pensar mais na vida eterna e menos na vida física. Então o diabo aqui no verso 5, então o diabo levou a cidade santa, quer dizer Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Nós vemos aqui que o Senhor estava no Espírito. E diz que o diabo também lá fez um convite para ele. E chegou naquele pináculo do templo e o diabo falou para ele: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito nos Salmos que nós acabamos de ler. A seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então, olhem o inteligente que o diabo foi, que ele colocou a doutrina na frente, porque ele sabia a doutrina. Falou para ele: você pode se jogar daqui, desse pináculo, você pode se jogar, porque nada vai acontecer contigo, você não vai morrer, porque está escrito lá que os anjos são aqueles que vão te segurar e nada vai acontecer contigo. Então, o que o diabo queria é que o Senhor Jesus se submetesse às ordens do diabo, que ele obedecesse à vontade do diabo, aquilo que ele queria. E é o que o Senhor não deixou ele fazer. E com doutrina, ele também rebateu todas as teorias que ele tinha. E o Senhor também dá um ensinamento para nós, os seus seguidores, os seus crentes. Ele nos ensina que nós temos que saber, conhecer muito bem a doutrina do Senhor, para que quando o diabo vier nos tentar, nos testar, nos provar, quando ele vier jogar na nossa cara tantas coisas, porque o diabo faz isso, usando as famílias, usando muitas pessoas para jogar na cara do crente, do filho de Deus, aquele que segue o evangelho, ele joga na cara dele muitas coisas. E as pessoas falam: por que você está sofrendo? Por que você está passando necessidades? Você não vai numa igreja onde Deus fala? Então, por que Deus não resolve o seu problema? Por que Deus não fala da sua dificuldade? Por que Deus não faz isso e aquilo? Então, o diabo também faz isso conosco, de jogar a doutrina e as promessas do Senhor e aquilo que nós mesmos pregamos ou confiamos no Senhor, ele joga na nossa cara e ele fala a mesma coisa, para nos fazer cair na armadilha, para que nós fiquemos aflitos e acreditemos no diabo e fiquemos prestando atenção nas coisas que ele fala. E nós acabemos fazendo a vontade do diabo. Então, isso aqui é um grande ensinamento. Temos que aprender a doutrina, temos que saber a doutrina e tê-la, para que o diabo, quando em qualquer momento, circunstância da vida, ele venha contra nós possamos nos defender com todos os argumentos necessários. E esses são os argumentos, a doutrina. E do mesmo jeito, nós vamos derrotar o diabo, porque temos que derrotar ele, temos que vencer
enfraquecer ele. E depois que o diabo fala para o Senhor isso aí, que os anjos iam guardar ele, o Senhor fala para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não testarás o Senhor teu Deus. Nós lemos isso aqui em Deuteronômio, no meio dos mandamentos, que ninguém tinha que testar, tentar ou provar o nosso Deus. Na antiguidade, o povo de Israel fez isso no deserto, de tentar o Senhor, testar ele e pedir muitos milagres e coisas, e o Senhor ficou muito bravo e ele castigou eles por causa disso. E hoje pode acontecer conosco também. Nós não temos que testar Deus, nós temos que respeitar a vontade dele, cumprir a vontade dele e ter paciência, esperar pacientemente a vontade do Senhor sobre nós, confiando na misericórdia do Senhor. E quando nós respeitamos e valorizamos a Deus, Ele vai nos abençoar em todos os assuntos, Ele vai nos dar a bênção. E no verso 8 fala, de novo, o diabo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Olhe a inteligência do diabo, ele era muito esperto, pedindo para o Senhor que se prostrara e adorasse ele, e em troca ele daria todas as riquezas e a glória do mundo. E o Senhor Jesus respondeu para ele, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Lembra que isso está escrito em Deuteronômio, quando Deus revelou para Moisés, deu os mandamentos para ele, e Moisés leu os mandamentos na frente do povo e lembra para eles que eles nunca se esquecessem desses mandamentos para que eles fizessem eles. E diz ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. O Senhor Jesus, como Deus, falando para o diabo, você tem que adorar a Deus e servir a Deus somente. E respeitar e valorizar. O diabo achou que, no 11, então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram o Senhor. Mas o diabo achou que ele poderia comprar o Senhor, que ele poderia enfraquecer ele, que só porque ele tinha fome ele ia ficar fraco. E não foi desse jeito. O Senhor nos deu esse exemplo e Ele está nos ensinando e nos faz um convite para nós sermos fortes, para nós sabermos a doutrina e agirmos inteligentemente no momento certo, para não deixar o diabo ganhar de nós com as suas armadilhas. Então vamos seguir em frente, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão ouvindo essa curta meditação. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar no nosso Deus e vamos orar a Deus e pedir para o nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, o Filho amado dele. E vocês vão ver como Deus vai abençoar e providenciar as suas necessidades. Que meu Deus abençoe vocês. Vamos Padre orar. Celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, y te damos las gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te bendecimos, Señor, y tuya es, Señor, la gloria, el reino, el poder. Es tu voluntad, Señor, tu voluntad sobre nosotros. Y queremos nosotros someternos a tu voluntad y respetarte y valorarte, Señor, porque digno eres. Queremos adorarte y conocer tus caminos, conocer tu doctrina. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día. En este momento, Padre Santo, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sanadora, que seas tú sanando y libertando a todas las personas, hombres y mujeres, que tienen diversas enfermedades físicas y psíquicas. Que tú quites, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, y que escuches la oración de cada uno, sus peticiones, sus anhelos. Cumple y suple, Señor, la necesidad de cada uno. Quita, Señor mío, brujerías, hechicerías, quita maldiciones y quita todas las trampas del maligno, la envidia del diablo contra aquellos que quieren seguir tus caminos. Ayúdanos a todos, Padre Santo, límpianos y libértanos, Señor, y llénanos a todos del poder de tu Espíritu Santo.
En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén. Gloria a tu nombre para siempre. Vamos cantar para o Senhor o coro 122. O coro 122 que chama Ele trouxe alegria na minha alma. Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel. Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel. Él trajo gozo a mi ser. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Que meu Deus abençoe vocês. Amo muito vocês no Senhor.